Todos falam, não, porque eu sou filho de Deus. Depende. Você é filho ou você é criatura? Porque todos nós fomos criados por Deus. Mas nem todos são filhos. Porque para ser filho, você precisa ser herdeiro com Cristo. Para estar em Cristo, você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Hoje, Dia dos Pais, não é verdade? A gente vai saudar primeiramente todos os pais presentes, os pais na internet. Um feliz Dia dos Pais. E hoje é interessante, nós vamos falar exatamente sobre papai. Vamos falar sobre o nosso Deus Pai. Vamos falar um pouco sobre o que é ser pai e o que Deus nos ensina sobre ser pai. A importância de ser pai, a importância disso para a tua vida, para a tua família, a importância disso para a família do teu pai e como isso foi transmitido através de gerações, não só da Bíblia, mas da tua, para você refletir, para você entender, porque certas coisas que acontecem hoje na tua vida, pode ter certeza, são impactos de decisões que foram tomadas lá atrás do seu pai e da sua mãe. Amém? Então eu te convido a abrir a tua Bíblia lá no livro de Lucas. Vamos fazer uma leitura para dar um embasamento à nossa mensagem no dia de hoje. Então, lá no livro de Lucas, vamos ver o capítulo 15. Vamos abrir, por favor, lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu gosto muito que a Bíblia ela tem muitas e muitas mensagens de diversos tamanhos, pequenas, médias, grandes, que nos ensinam sobre vários assuntos. E esse em específico, ele pode tratar sobre diversos temas. Diversos temas. É lindo como a riqueza de detalhes da Bíblia, cada vez que você lê, quando você está passando por situações diversas, às vezes uma mesma passagem vai trazer ensinamentos sobre o que você está passando, de momentos diferentes. Isso é muito interessante. Então vamos lá, por favor. Lucas 15, a partir do versículo 11. Na minha versão, diz assim como subtítulo, né, a parábola do filho perdido, mas em outras traduções diz o filho pródigo. Então, assim diz a palavra do Senhor. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu retornar, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho do primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Então um dos servos lhe respondeu, o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo o seu irmão. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O filho, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto,
Tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele. O pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Pois bem, olha que interessante. Aqui nós vemos uma história, né, de um pai passando por uma situação muito desagradável. Né? Um pai, literalmente, ele foi morto pelo seu filho. Não morto às vias de regra, mas literalmente quando alguém pede a herança que tem do seu pai ainda em vida, você está dizendo que você não se importa mais com o seu pai e você só quer o fruto daquilo que ele trabalhou e teve durante toda a sua vida. Você literalmente está ignorando a vida dele e fala assim, ó, você me serve apenas para me dar aquilo que eu quero no final da sua vida, que é a sua herança, e eu quero isso agora. É uma atitude muito complicada. E se você puxar isso para a época, lá da onde essa passagem aconteceu, olha, nós vemos que em Israel, nesse tempo, e até nos dias de hoje, porque são pessoas que mantêm realmente princípios e valores, a questão da honra da família, ela é muito presente. O filho honra o seu pai, o filho entende os ensinamentos, a importância, a estrutura do seu pai e também da sua mãe dentro de casa. E nesse tempo, você falar que você queria a herança ou a parte que lhe era devida, era como se você literalmente não se importasse mais com seu pai e fosse querer viver a sua vida. É o famoso passarinho que quer abrir as asas e sair do ninho. Sabe, só que isso você pode fazer de duas formas. Quando você é criado, você cresce sobre a asa do seu pai, ele te protege, ele te dá aquilo que é necessário e no tempo certo você sai de casa, mas você não sai de casa matando o seu pai. Né? Você vai, cresce, começa a trilhar os seus caminhos e você vai seguir a sua vida. Só que esse filho ele fez diferente. Ele fez algo muito desagradável. Ele simplesmente falou assim, ó, não me importo mais com o senhor. Se coloque na posição desse pai. O que você sentiria se um filho teu virasse para você e falasse hoje, pai, eu não quero mais saber de você, eu só quero o que você pode me dar. Me dê isso, me dê aquilo e no momento certo eu quero sair daqui e viver minha vida. É extremamente desagradante, né? Desagradável, perdão. Pense com dor, qual seria a dor que você sentiria de ouvir essas palavras? Uma pessoa que você ouviu pequenininho, se criou, deu tudo que você podia, abriu mão de tudo para o seu filho literalmente matar você. Sabe? Aquele pai literalmente, ele poderia ter feito a caveira do seu filho, deserdado ele. Fala assim, ó, a partir de agora você vai, eu não te abençoo, você não me ama, e falado para todo mundo, olha, esse é um filho ingrato. E tenho certeza de que uma pessoa mal falada, principalmente a respeito do pai, olha, ela teria muita dificuldade. Pense no dia de hoje. A pessoa vai te contratar e no meio da entrevista ela descobre que você teve uma briga com seu pai ou algum motivo muito sério que você simplesmente não mais o respeita. Você acha que um empregador ele vai te contratar sabendo que você fez isso com o seu pai? Jamais. Sabe por quê? Porque se você não respeitou nem aquele que te gerou e te deu tudo, você vai respeitar alguém que não tem nenhum vínculo contigo? Você começa a analisar certas posturas e você tira algumas conclusões. Uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que não tem honra, que não sabe retribuir. Se fez com o pai, imagina o que vai fazer comigo. Não é mesmo? Mas esse pai ele não fez isso. Esse pai, ele simplesmente, naquele momento, ele decidiu fazer o que o filho queria. E entregou aquilo que lhe era dele e deixou o filho ir. Olha que lindo. E aí muitas pessoas abordam isso na Bíblia. E vão falar sobre redenção, vão falar sobre cair e se machucar, e vão dar o foco, né, no filho que errou. Porque nós somos assim. Nós, quando estamos numa caminhada, pela nossa imaturidade, né, e desenvolvimento, nós erramos. Talvez não nesse nível tão grande quanto esse filho errou. E isso pode ser abordado. Mas hoje nós queremos focar na figura do pai. Vamos focar em entender como que aquele pai, Jesus estava contando exatamente o que seria a figura do Pai Celestial. Porque essa é uma riqueza
muito grande de detalhes que a Bíblia traz para a gente. Né? Nós somos sim, às vezes, ou muitas vezes, como o filho pródigo, ingratos, que torramos, fazemos aquilo que não agrada ao Pai. E se tudo der certo, no final, nós nos arrependemos como ele se arrependeu e voltou para os braços do Pai. Mas veja, quão difícil é ser um pai que entende da imaturidade do seu filho e entende que, às vezes, o amar também é corrigir. E entende que o amar, às vezes, é deixar o filho se machucar para ele entender certas coisas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o que é ser um pai, o que Deus espera que nós sejamos como pai. Ele vai nos ensinar isso através da Bíblia e eu quero compartilhar com os irmãos que estão na internet, inclusive. Se você hoje é um pai e você está tentando entender melhor o que é literalmente ser chamado de um bom pai, fique conosco, porque você vai chegar ao fim dessa ministração entendendo que Deus espera que você seja como pai. Por quê? Porque Ele já ensinou ao longo da Bíblia e ao longo das passagens que iremos transmitir aqui nessa manhã sobre o que é ser um pai de acordo com os olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos continuar. Pense, o que é ser um pai para você? Eu vou trazer para a minha vida. Eu cresci num lar que tinha pai e mãe, juntos, casados. A partir dos anos 2000, isso já virou uma coisa rara, infelizmente. Mas eu tive esse privilégio. Né? E lá em casa, a minha mãe ela não trabalhava fora de casa, ela cuidava do lar. Então, meu pai era a pessoa que trabalhava fora de casa e minha mãe era quem cuidava da casa, dos filhos. Pois bem, e eu cresci nesse lar entendendo um pouco o que é ser um pai. Porque quando você cresce, você vai vendo a figura do pai e você vê o que ele faz, certo? Você vai observando o que um pai faz. Você observa também o que o pai ou os pais dos seus amigos fazem, né? Dos seus primos, e como que é essa relação. E você vai vendo. E eu via sempre o meu pai sair de casa de manhã para trabalhar, voltava à tarde ou à noite, e era isso. Ele gastava grande parte do seu tempo, como a maioria de todos os brasileiros, trabalhando, todo santo dia. Uma criança ela não entende muito bem isso. Ela não entende que o pai fica muito tempo fora de casa. Ela só vai entender isso quando ela descobre o que é trabalho. Né? Mas uma criança ela tem a necessidade de, quando o pai chega, querer estar junto com ela, não é verdade? Por mais que o pai chegue cansado, a criança vai querer estar ali aos braços do seu pai para contar como é que foi o dia, como é que foi a noite, o que ele fez na escola. É normal. Mas um pai, ele não serve só para trabalhar, não é mesmo? E trazer o provento de casa. Um pai, ele não serve também só simplesmente para estar ali dando um beijo no seu filho, passando 30 minutos com ele. O pai também é a pessoa que é responsável por zelar pela segurança do seu filho. Não é mesmo? Um pai, ele vai zelar pela segurança do seu filho. O pai, ele também é responsável por educar, transmitir valores que ele aprendeu ao longo da vida, ensinar coisas que são relevantes para o seu filho. Porque se ele não faz isso, alguém vai fazer. Alguém vai ensinar alguma coisa para o seu filho. Né? E o seu filho, às vezes, passa grande parte do dia fora de casa ou sem você. Então, se você quer transmitir alguma coisa com ele, você precisa investir tempo para estar com ele. Você tem que transmitir conhecimento, tem que transmitir quais são os perigos, quais são as coisas mais importantes, o que você espera do seu filho, né? O que é o bem, o que é o mal. E a pior parte, que hoje as pessoas até se esquivam de fazer, é na posição de pai, você corrigir o seu filho. Hoje muitas pessoas elas se esquivam, né? E a ciência atual, a ciência social, hoje ela tem uma abordagem um tanto quanto diferente do que a Bíblia nos ensina, sobre como corrigir filhos, sobre como educar os seus filhos. E é muito comum você ver os pais nem indo pela ciência e nem indo pela Bíblia. O que o pai faz? O pai faz, ou a mãe faz, ele vai e entrega um dispositivo eletrônico na mão da criança, para cada vez que ela começar a perturbar ele vai e entrega ali e terceiriza a responsabilidade e a educação da criança com um tablet, com um telefone, para naquele momento em que as coisas que não foram muito bem ajustadas começarem a vir à tona, ele vai e terceiriza para um dispositivo eletrônico acalmar e eliminar aquele problema temporariamente. Não é assim que acontece?
Pois bem, temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Ora, se você não está passando para o seu filho aquilo que você quer, eu volto a dizer, a vida vai passar. Bem, mas voltamos para a nossa história. O que podemos aprender aqui? Que pode ser que aconteça lá na frente que o seu filho, mesmo tendo tudo o que ele precisava, ele venha fazer algo que não te agrada. E a postura que você vai tomar diante disso, ela é fundamental para o resultado daquela história. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar hoje. Mas nunca se esqueça, senhores, nós sabemos hoje o que é o amor, porque nós fomos amados. Nós sabemos hoje o que é o certo e errado, porque primeiro Deus mostrou. E se você não consegue entender que muito do que você tem hoje de base, ou que você precisa, vem de Deus, ou pior, se você não consegue nem entender por que Deus é chamado de Pai, que você tem um Pai em Deus, as coisas ficam um pouco complicadas. Eu quero te falar e quero te afirmar isso nessa manhã. Deus é o seu Pai. A partir do momento em que você o aceita, você reconhece a paternidade dele, você é chamado de filho. Você tem um Pai que vai fazer tudo isso que nós falamos aqui por você. Mas se você não reconhece isso, esse é um passo fundamental. É um divisor de águas entre você entender sobre a sua vida e ser próspero e crescer. E você não entender quem é Deus e as coisas não andarem conforme você espera. Conforme o que você ouve aí sobre o que é estar em Cristo. Deus é o seu Pai. Lá em Isaías 64 diz, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o oleiro. Todos nós somos obras de Tuas mãos. Salmos 103, 13 diz também, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os teme. A Bíblia está repleta de passagens e de afirmações que nos trazem essa verdade. Você não precisa duvidar disso, mas é interessante que você precisa aceitar e reconhecer, porque senão você não pode ser chamado de filho. A palavra de Deus diz que todos nós somos criaturas, nós somos criados por Ele. Mas para sermos chamados de Pai, precisamos ser co-herdeiros com Cristo. Nós precisamos ter o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador para termos herança, para sermos conectados a essa linhagem que nós chamamos dos céus. Se você não sabe muito bem o que é isso, eu te convido a estar conosco nesse ministério, porque nós falamos diversas vezes, ensinamos sobre isso, sobre a paternidade, sobre o que é ser filho. Cuidado com o que você ouve aí fora. Todos falam, não, porque eu sou filho de Deus. Depende. Você é filho ou você é criatura? Porque todos nós fomos criados por Deus. Mas nem todos são filhos, porque para ser filho, você precisa ser herdeiro com Cristo. Para estar em Cristo, você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Nunca deixe que te fale ao contrário disso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então tome muito cuidado. Cada um de nós nascemos e herdamos o pecado da criação. O pecado de como criaturas. Mas nós somos remidos e lavados pelo sangue de Cristo e conectados à videira através dele. Isso é um passo fundamental para que nós possamos ter comunhão com Cristo. Lá em Mateus 3,17 diz, e uma voz disse dos céus, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ora, que legal. Deus, o Senhor Jesus, afirma naquele momento que Jesus era o seu Filho. Ele faz isso através daquele momento tão ímpar, quando o Espírito Santo vem e desce ao Senhor Jesus. E ali inicia o ministério de Jesus. E agora eu te pergunto, tá, e agora, Felipe? O que fazer então? Como eu faço para ter acesso a essa paternidade dos céus? Sim, ótimo. É uma boa pergunta. Simples. Basta que você entenda quem é Jesus e aceite o convite para estar contigo.
Tudo bem, mas eu já fiz isso. E agora? E agora vem entender sobre o que é ter uma identidade, do que é ter um pai. Vamos entender o que é ter um pai. Vamos entender do que é chamar Deus de pai. Porque é muito interessante, porque quando você aceita Deus, você recebe algumas coisas. Vou falar aqui 3, não que se extingam nas 3. Mas eu vou falar 3 coisas que você recebe a partir do momento em que você fala assim, ó, eu aceito Deus como meu Senhor e Salvador. Amém? Então você agora tem um pai nos céus. E o que é ter um pai? Ora, você agora tem um nome. Certo? Deus, ele dá nome aos que são seus. Deus, ele dá nome aos que são seus. Não obstante, ele por diversas vezes, ele mudou o nome de pessoas na Bíblia. Saulo para Paulo. Ora, Pedro. Entre muitos outros, Deus, ele dá nome porque o nome dá posse, propriedade. Nome da propriedade. Eu te nomeio, você faz parte de mim agora. Não é assim quando você acha um gatinho ou um cachorro na rua e você não dá um nome a ele? Você torna ele sua prioridade. Você dá a ele uma identidade. Não é mesmo? Você pode ser chamado por Deus. E pasme, nós temos diversas histórias, ainda nos dias de hoje, de homens e mulheres que recebem um nome especial do Senhor, porque são chamados assim por Ele. Eu me lembro na vez que eu e minha esposa, nós tivemos o nosso filho e chegou aquele tão tenso momento, né? E agora? Qual vai ser o nome da criança? Né? E aí começa, né? Aquela guerra, aí vê aqui, vê ali, desejos antigos, não, desenhos animados, não, porque eu sempre pensei em fazer assim, sempre pensei em fazer assado. E aí, no meio daquele fervor, papai do céu me chama num canto, através de 2 homens de Deus, e fala assim, através deles, você já escolheu o nome para o seu filho? Aí eu, já nós temos uma ideia aqui e tal, se for menino vai ser tal, se for menina vai ser tal. Perfeito. Primeira pessoa, né? Um pastor. Ele falou assim, não, mas você perguntou para Deus qual é o nome que ele quer dar para o seu filho? Aí eu, hã? Sim, você sabe que Deus ama participar de tudo na sua vida, né? Eu falei, sim, eu sei. E inclusive ama participar do processo da escolha do nome. Você sabe disso, né? Eu falei, aham, sei. E você já perguntou a Deus? E naquele momento constrangido, né? Jamais ia querer mentir. Fui sincero, falei, olha, não. Como assim? Eu esqueci. Poxa, mas então, por favor, fale com Deus. Ele quer participar disso também. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Um amigo meu, pastor, falou isso, né? Obrigado. Depois teve a confirmação de uma segunda pessoa, em menos de 15 minutos, me perguntar a mesma coisa, sendo que eles não estavam sabendo da conversa um do outro, estavam em mente diferente, mas enfim. Eu entendi o puxão de orelha. E aí, naquele momento, eu fui ao quarto e comecei a falar com Deus. Senhor, me perdoe, eu deixei o Senhor de fora disso, eu sei que é muito importante. E no meio daquelas emoções, eu esqueci de consultar o Senhor. Qual o nome que o Senhor quer dar para o meu filho ou para a minha filha? Eu quero que o Senhor participe disso, porque eu sei que o nome tem um peso. Eu sei que o nome tem um peso muito especial. Não é à toa que vários homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram seus nomes atrelados, inclusive aos seus feitos, aos seus objetivos que seriam cumpridos e eles nem mesmo sabiam. Eu falei, Senhor, eu quero saber, eu quero que o Senhor participe, porque é mais importante, me desculpe. E pasme, eu não tive resposta por muitos dias. Aí eu falei, pronto, agora Deus está de mal comigo. Me desculpa, Senhor. Mas não deixei de continuar perguntando. Não fiz biquinho, não fiz pirraça e continuei perguntando. Depois de muitos dias, eis que eu estou andando no meu trabalho, indo em direção ao meu almoço, e eu ouço uma voz muito simples, tranquila, como se fosse alguém me falando. Não foi como Jesus que desceu a pomba do céu e este é o meu filho, Jacob, com prazo. Não. Foi simples, eu andando,
pro almoço, daqui a pouco, Zaque. Aí eu, o que é isso? Né? Zaque. Aí eu, por que é isso, cara? Sozinho, não tava conversando com ninguém, olhei para um lado, olhei para o outro. O que é isso? Zaque. Aí eu me liguei, né? Falei, caraca, será? Será que é Deus falando comigo? Mas eu nunca tinha ouvido isso, Zaque. Não associei o nome, Zaque. Aí eu peguei e joguei, né? No telefone na hora ali. Peguei e digitei lá como eu achava que era escrito. Aí botei Z-A-C-K, Zaque. Aí apareceu o primeiro resultado. Né? Zaque, que vem do hebraico Zek, que é a abreviação de Zacarias, que quer dizer aquele que foi lembrado por Deus, aquele que também lembra a Deus através da sua vida. Aí eu parei, aí eu olhei, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por escolher o nome do meu filho. Eu aceito e vou falar com a minha esposa sobre. E depois contei isso para ela, né? Onde eu quero chegar com isso? Que a partir daí, Deus falou para minha família, eu não esqueci de vocês. Eu estou com vocês e através, inclusive, do seu filho, o meu nome será lembrado. Assim como eu lembrei dele, o meu nome será lembrado através da vida dele. Eu falei, glória a Deus, Senhor. E aquilo testemunho muito forte no meu coração. Porque Deus quer participar, Deus quer nos dar identidade, Deus quer nos dar propósito, Deus quer nos dar um legado, missões para que nós possamos seguir. Mas você tem que estar disposto a isso, você tem que entender que nada é por acaso. Você tem que entender que uma vez que você aceita ser filho de alguém, você vai participar de uma família e que já está em andamento. Sabe, você quando nasceu, a sua família já existia, o seu pai e a sua mãe, ela já estavam lá. Eles já estavam lá, quer você queira, quer não. E as coisas já estavam acontecendo, você entrou no meio disso. E nós também somos assim, quando nós aceitamos a Cristo. Nós recebemos um nome, só que esse nome ele está sendo inserido num livro da vida, mas nesse livro a história ela nunca para. Ela está sempre acontecendo. Sabe? E muitas pessoas não entendem isso. Quando você recebe a paternidade de Deus, você está literalmente sendo inserido numa família, num reino, onde as coisas já estão acontecendo. E agora você, graças ao Senhor, é mais um nesse reino. Mas, pasme, não se resume a você. Ser chamado de filho não quer dizer que a partir de agora tudo vai gerar em torno de você. Imagine se um pai e uma mãe tivessem que parar tudo o que eles estão fazendo para dar total cuidado e atenção para você. A sua família ia sofrer em algum momento algum tipo de dificuldade, porque ela precisa continuar girando. Aquela estrutura ela precisa continuar girando. A mulher, quando dá a luz ao filho, ela fica parada por mais tempo. Hoje, a legislação brasileira dá algo entre 4 a 6 meses de licença maternidade para uma mulher, porque é um período mais complicado. Mas depois disso, cessa aquele período exclusivo, porque é onde você está extremamente necessitado de cuidados. Uma vez que esse período acaba, agora esse cuidado é compartilhado. Com o pai é a mesma coisa. Hoje você já tem aproximadamente 20, algumas empresas dão um pouco mais, um pouco menos, 20 dias de licença paternidade, onde o marido está ali para apoiar a sua esposa, companheira, naquele período mais delicado, mas depois ele volta ao trabalho. Ele volta ao trabalho. E assim também é você. Você, quando entra no reino de Deus, você está ainda imaturo, você está nascendo na fé. Você vai receber ensinamentos, cuidado, o leite, que é a palavra, o alimento mais digerido, mais simples, para você começar a ser alimentado e nutrido. Só que chega um momento em que você começa a literalmente saber engatinhar, depois começar a andar com as suas próprias pernas. E aí, aquela coisa de estar 100% com você, ela também começa a ser mais compartimentada. E você vai sendo cuidado de uma forma mais acompanhada do que conduzida. Não é assim? Pois bem, isso é uma caminhada com Deus. Isso é entender a paternidade, que da mesma forma que você é um pai,
você vê o crescimento do seu filho, você vai vendo essas fases, você tem que entender que em cada fase é necessário fazer certos ajustes. Da mesma forma, quando você aceita Deus como seu Pai, em cada fase da sua vida, na sua caminhada com Cristo, você vai precisar de cuidados a mais ou de cuidados a menos. E as ordens elas vão começando a ser colocadas como prioridade. Entenda, nós precisamos também crescer na fé. Um pai espera que o seu filho cresça, porque ele não pode ficar 100% à disposição para conduzir o seu filho, porque ele também precisa cuidar de mais outras coisas. E nós temos que entender muito bem isso quando nós pensamos o que é ser pai, porque nós temos que entregar para os nossos filhos aquilo que eles realmente precisam, não aquilo que eles querem. Imagina se eu fosse viver em função do meu filho, que só quer comer pizza. O meu filho, ele é fantástico. O meu filho, ele vira para mim assim e fala, papai, numa segunda-feira à noite, papai, eu quero comer pizza. Aí eu olho para a cara dele, filho, sim, pai, eu gosto muito de pizza. Aí eu falei, tá bom, filho, papai também gosta muito de pizza, mas agora não tem pizza. Nós não temos pizza em casa, nós não podemos pedir pizza agora para comer, nós temos agora que esperar no momento certo para o papai poder fazer pizza. Aí ele vira e fala, não, mas eu quero comer pizza, eu gosto. Eu falei, eu sei, filho, papai também gosta. Mas nós não podemos comer isso toda hora, até porque só comer pizza não vai ser o suficiente para nós termos todos os nutrientes. E aí nós vamos aprendendo e ensinando como dosar isso, sabe? E isso tem que ser colocado como prioridade, cada etapa. Amém? Mas sigamos. Depois que nós recebemos um nome, nós recebemos também o quê? A herança. Nós recebemos uma herança. A partir do momento em que você é colocado como filho, você recebe a herança do seu pai. O que é a herança? É só aquilo que ele vai te dar na hora que ele morre? Não. A herança é tudo aquilo que ele construiu. A herança está ligada ao legado. A herança está ligada ao legado. Tudo o que o seu pai e a sua mãe construíram, ou não construíram, você vai herdar. Sim. Quer você queira, quer não. Pasmem. Se você nasce num ambiente em que a sua família está com problemas, você também herda aqueles problemas. Mais à frente você vai ter a capacidade de se livrar deles ou resolvê-los. Mas de qualquer maneira você vai herdar aqueles problemas. Sim, quando você vai e decide se casar com alguém, quer você queira, quer não, você herda tudo o que aquela outra família construiu ou não. Quando você casa com fulaninho, com fulaninha, você herda também os seus pais. Não é verdade? E você não tem para onde fugir. Vem junto, pacote completo. Pegar ou largar. Mas eu não gostei do seu pai. Eu só lamento. Você vai ter aí o seu sogro até ele partir. Você vai ter a sua sogra até ela partir. Voluntariamente ou não. Faz parte. Então tenha isso em mente. Mas assim também é com Cristo. Romanos 8,17 diz, e se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ora. Co-herdeiros. É quase como chamar Cristo de nosso irmão. Fala, irmão! O pessoal no Rio de Janeiro, no século 21, 2025, costuma falar o humano do sky. É o brother do céu, Jesus. É brother porque você é co-herdeiro. Não que ele seja assim, o teu irmão. Tu não tá ali, né? Ele tem a parceria ali, né? Não, Jesus, ele te ama, meu filho, ele vai te resgatar. Ele não é só teu irmão, não. Jesus é Jesus. Tá? Então, cuidado para não misturar as coisas. Amém? Mas nós recebemos essa herança dos céus. E é por isso que nós podemos usufruir dela. Usufruir da estrutura do reino, usufruir da sabedoria, do conhecimento, da estrutura, de tudo isso. E isso você recebe sem ter que pagar nada. Pela graça, de graça. Que coisa maravilhosa. Certo? Só que com a herança você também recebe o propósito.
Sabe, quando você entra numa família, você recebe o propósito, as missões que aquela família se coloca para fazer. E é muito triste, é muito ruim quando um filho ele não entende isso. Porque se ele não entende muito bem a missão que ele está recebendo do seu pai, da sua mãe, o que ele representa naquela família, ele não consegue entender porque certas coisas são conduzidas de alguma forma, um pouco mais intensa, ou um pouco mais rápidas, ou até um pouco mais devagar. É fundamental que você, como pai, você ensine ao seu filho, ensine à sua família qual é o propósito que vocês têm colocado como prioridade. Qual o propósito que vocês receberam de Deus para a vida de vocês, porque isso é um fator que norteia as ações de vocês. E se isso não é conversado, você quando vai tomar uma decisão em casa e você não consegue explicar o porquê das decisões, criam-se conflitos. E aí é onde há a nascente de muitos problemas em casamentos, onde um homem ou uma mulher não conseguem conversar sobre propósitos e sonhos e fazê-los juntos. Eles pensam de formas separadas. E quando se unem, eles tentam cumprir os seus propósitos separadamente. E as coisas não fluem. Infelizmente é assim. Hoje um homem e uma mulher que decidem se casar, talvez 10, 15% deles entendam o que é o casamento, que não é simplesmente a união de uma pessoa com outra, mas é uma união de propósitos, é uma união de missões, é uma união de sonhos. E só juntar um sonho com outro sonho e botar na mesma casa, às vezes não bate. Porque um está sonhando em ir para a Alemanha, o outro está sonhando em ir para o Canadá. E você está lá no Brasil, no meio do caminho, de para um lado e para o outro. E agora? Já era. Né? Alguém vai ter que abrir mão. E se isso não for conversado, vai ter estresse, vai ter problema, vai ter frustração. E assim também é quando você vai fazer isso com seu filho. Assim é também quando Deus tenta ensinar isso para você e mostrar para você os propósitos que Ele tem, que fazem parte do propósito do reino de Deus, e você não consegue se encaixar ou não consegue entender o que está acontecendo. E você quer ir para um lado e Ele está te chamando a ir para o outro. Porque o propósito dele é o crescimento, é vida, é multiplicação, é prosperidade, é sabedoria. E você quer ir para o lado oposto, você quer ir para um lado onde você quer apenas a felicidade, os prazeres, coisas momentâneas, coisas mais práticas e rápidas, coisas menos complexas e menos estruturadas. E aí quando você quer ir para um lado e o reino te chama para o outro, você fica dividido e você vai querer sempre o quê? Tentar agradar a si. E vai esquecer de fazer o propósito do reino, o propósito do seu Pai. E aí onde há também a raiz, o início de muitos problemas que entram e são chamados de filhos de Deus, filhos do Rei, co-herdeiros de Cristo, mas não entendem o propósito desta grande família. E quando elas não entendem ou não querem entender, elas querem dar prioridade aos seus, elas começam a andar no caminho oposto. E pasmem, acaba acontecendo exatamente isso que o filho pródigo fez na leitura que fizemos aqui no início desse culto. Aquela família tinha um propósito, aquela família tinha uma estrutura, e todos estavam caminhando. Até que um belo dia, e não fica muito claro se isso foi do nada, mas a gente parte do princípio que não foi do nada, que já havia um desejo daquele filho de andar por caminhos diferentes da sua família. Ele vai e levanta a mão, eu não quero mais, eu quero ir para cá. Vocês estão indo para o norte, eu quero ir para o sul. Me dê minha parte, eu não quero mais estar aqui. Às vezes acontece isso em Cristo. Nós não entendemos aonde a família está indo. Nós não entendemos quais são os propósitos de Deus, não somente para a nossa vida, mas para a nossa família. Nós tomamos a decisão unilateral de fazer aquilo que queremos. E aí fazemos exatamente como aquele filho. Fala assim, não, agora eu quero um outro caminho. Me dá o que é meu, reino. Deus, me dá o que é meu. Eu vim aqui pelas tuas bênçãos. Me dá, eu quero vir aqui receber. Eu quero a minha cura, eu quero a minha transformação, eu quero o meu emprego, eu quero o carro dos sonhos. E aí, acredite, Deus abençoa. Deus é um pai abençoador. Ele abençoa. E às vezes, ele faz exatamente como foi no caso do filho pródigo. Ele sabe que não vai te fazer bem, mas por um desejo seu, às vezes é necessário para te ensinar certas coisas, ele vai e dá aquilo que você quer.
porque Ele te ama. Mas não só por isso, porque Ele sabe que às vezes é necessário você passar por certas situações para que você aprenda de uma forma diferente. E às vezes esse aprendizado ele vai vir pela dor. Sabe, a dor é um instrumento fantástico. É um estímulo muito intenso, o qual irradia em todo o seu corpo. Se você tentar botar a sua mãozinha no metal quente, você não vai conseguir deixar ele por muito tempo. Porque vai ter um estímulo muito forte dizendo, olha, isso aqui vai machucar. E você tira. A dor, ela ensina isso. Uma criança, se ela bota a mãozinha na panela quente, é muito improvável que ela faça isso de novo. Por pelo menos um bom tempo. Porque a dor ensinou para ela que aquilo ali machuca. Ela não vai fazer aquilo de novo. Ela tende a não fazer de novo. E às vezes nós estamos nessa posição. Um pai, um bom pai, ele sabe que cada filho, ele aprende de uma forma diferente. Ele sabe que um filho, ele vai ser ensinado de uma forma diferente do outro. Tanto é que você tem, às vezes, 2 filhos na mesma família que são totalmente diferentes um do outro. Isso é normal, isso faz parte. Não espere que eles sejam iguais. Meu sogro fica brincando, né? Assim, cara, eu tenho muito medo de vocês, cara. Se vocês tiverem um outro filho, eu tô muito receoso, porque esse aqui veio maneirinho, cara, veio bonitinho. Pô, meu neto é lindo e tal. E, cara, se sair outro filho, tem que sair lindo também, cara. Senão eu não vou querer não, cara. Não vou querer ser avô não. Vou ser avô só do bonitinho. Pô, se vier um estranho, eu não vou querer não, cara. Eu olho pra cara dele assim e falei, sogro. Eu te entendo, eu sei. Mas não adianta. Um filho vai ser diferente do outro. A menos que sejam gêmeos, e gêmeos daqueles que são idênticos mesmo, vai ser diferente. E você tem que ter essa pegada. Porque Deus é um pai que sabe disso. Mas você sabe disso? Pois então, como eu estava falando, Deus, ele precisa ensinar algumas coisas. E o amor envolve isso. O amor envolve entender que certas coisas, elas são aprendidas de forma diferente. O amor, ele pressupõe de que você tem que corrigir. O amor pressupõe que às vezes você tem que vetar. E Deus faz isso. E Deus foi e permitiu que aquele filho saísse. Experimentasse e comprovasse todas as suas convicções para que ele pudesse ver o resultado final disso. Vocês entenderam isso? Ele pega e fala assim, olha, tá bom, você quer ir? Você quer sair? Você quer caminhar nesse momento por um caminho só seu? Por um propósito só seu? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vá e experimente. Porque aí você vai ver o resultado. E assim foi com aquele jovem. Ele foi, ele recebeu aquilo que era para ter só lá na frente, depois de muitos anos com a morte do seu pai. Ou seja, tem um fator tempo que traria maturidade e sabedoria e entendimento sobre o que fazer com aquela herança no futuro, porque existiu o fator tempo. Ele quis se antecipar e usar disso no momento que ele não tinha a maturidade e o entendimento sobre isso. Ele vai, faz tudo aquilo que ele tinha de convicção e colhe o resultado. Olha que fantástico. E ao colher o resultado, ele viu que não era muito legal. Ele viu que quando ele saiu do propósito da família dele, das missões, e foi tentar no mundo sozinho, ele viu que ele não tinha mais tantos cuidados. Ele viu que as pessoas não se importavam com ele igual dentro da casa dele. Ele viu que as coisas não eram tão fáceis porque na casa dele, pessoas trabalhavam para que o bem comum fosse alcançado. E lá fora era só ele sozinho. Ele foi e se frustrou. Por sorte, aquele filho teve educação em casa e ele se arrependeu. Ele não quis usar do seu orgulho para seguir até o fim, até a morte. Ele decidiu se arrepender e voltar atrás, mesmo estando errado. E isso é a qualidade, é uma característica mais desejável para qualquer filho. É entender e assumir os seus erros. Você, como pai, você um dia já foi filho. Você já esteve na posição de filho. Mesmo se você não tivesse o seu pai e a sua mãe, você estava na posição de filho, sendo cuidado, tratado por alguém. E uma das coisas que é mais importante para a tua vida, até mesmo como um pai,
é assumir os seus erros. Uma vez que você reconhece os seus erros, você tem a chance de você voltar atrás e corrigir tudo o que você fez. E, pasmem, você consegue até melhorar e andar melhor depois que isso já aconteceu. Mas é uma decisão sua. É uma decisão sua. E aquele filho se arrependeu. E aquele pai, imbuído de muita sabedoria, ele vai, abre os braços para o seu filho e o recebe de volta. Aqui, Jesus está deixando muito claro que eu e vocês, como filhos, e também como pais, nós, em algum momento, nós podemos nos encontrar nessa situação. Às vezes, em lados diferentes dessa história. Às vezes, você pode ser o filho que está todo errado, mas que você pode tomar a decisão de voltar para os braços do seu pai, da sua família, e se corrigir, reconhecer os seus erros. E isso vai ser festejado, e você vai ser recebido com louvor, com amor. Mas, às vezes, você vai estar na posição do pai. E eu quero te preparar para quando isso acontecer. Porque quando acontecer é muito comum que pelos seus sentimentos, daquele filho que te machucou, você queira machucar ele de volta. É muito comum que um pai ou uma mãe que tenham sido machucados pelo seu filho, quando eles têm a oportunidade, eles vão querer machucar o filho também, para mostrar vingança, para mostrar que eles estavam certos, para mostrar que o mundo é cruel. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos mostra aqui? Que é para ser feito isso? Não. Nós não podemos pagar o mal com o mal, porque senão você vai acabar matando aquele filho de novo. Nós temos que fazer o bem e receber de braços abertos, com amor, entendendo que aquele filho, aquela filha, poderia estar perdido e morto para sempre. Você teve a oportunidade dele reconhecer o seu erro e voltar para você. Trate com carinho, trate com amor, cuide dele. E no momento certo, você vai poder agora, depois de ele visto que as suas convicções falharam, você pode mostrar de novo a missão e o propósito da tua família. Sabe, quando pessoas entrarem pelas portas da tua igreja, machucadas, trate-as com carinho, porque você não sabe o que elas passaram no mundo aí fora. Você não sabe o que elas passaram em outras, até a igreja às vezes. Receba-as com amor, com carinho e com diligência e sabedoria. Venha trazendo as Escrituras. Traga essa pessoa de volta para ela entender o porquê que ela se machucou tanto, para que ela possa aprender e agora não mais acontecer isso com ela de novo. Sabe, eu fico imaginando naquele banquete o irmão que ficou irado porque viu o outro irmão fazer tudo de errado, recebendo ele de volta, ele teve raiva. Por quê? Porque ele fazia tudo certo. Mas ele esqueceu que ele tinha que se orgulhar porque o pai dele, que ensinou tudo o que ele sabe do que é certo, mais uma vez agiu certo em não perder um filho e receber de braços abertos, reconstruir a sua família. Ele viu pelo lado errado. Ele voltou e olhou para o irmão que estava errado. E não olhou para o pai e falou assim, caraca, pai, pô, tu é o cara. Eu não faria isso. Mas o Senhor me ensinou mais uma vez que amar é melhor do que odiar. E sabe qual é o problema, gente? É que eu e vocês fazemos isso. Nós, quando vemos algo de errado acontecendo ao nosso redor, chegando perto da gente, a gente julga. A gente fala assim, caraca, olha só que coisa horrível. Meu Deus, a gente condena. As pessoas estão entrando no reino de Deus e estão fazendo exatamente como o outro irmão, o primogênito. Estão ficando iradas porque os seus irmãos estão fazendo coisas erradas, mas estão voltando para casa e eles estão insatisfeitos. Quando na verdade também deveriam estar vendo como o pai vê e recebendo com amor e carinho. Eles estão querendo que o filho saia e volte para o mundo e seja destruído, ao invés de se alegrar que ganhou mais um irmão e a casa agora vai trabalhar com menos esforço, porque tem mais gente trabalhando. Meu Deus do céu! Olha como isso é complicado. Nós não podemos nos colocar nessa posição. Quando alguém que está voltando para o reino, porque errou, porque pecou, está tentando se acertar,
Nós temos que ser o primeiro a estender a mão e falar assim, vem cá, eu te ajudo a recuperar. Cara. Nós não podemos nos irar. Nós não podemos bater o pé e falar assim, por que ele pode se voltar? E eu que nunca errei, busquei fazer tudo certo. E eu tenho que aceitar isso. Glória a Deus que você fez tudo certo, irmão. Você aprendeu, ele ainda precisa aprender. Você não pode matá-lo. Porque poderia ser você acontecendo alguma coisa, um erro seu. Às vezes um problema seu que você nem teve gerência. E nós receberíamos da mesma forma. Não faça com ele o que você não gostaria que fizesse com você, porque hoje você está fazendo tudo certo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como é que vai estar as suas emoções no dia de amanhã. Como é que vai estar o teu coração no dia de amanhã. E quando você errar, você vai lembrar que um dia você também quis ser juiz sobre ele? Ou você vai querer dar misericórdia do pai que teve com ele? Sabe? É entender e olhar pelo lado certo. Você, quando for pai, se você pensa em ser pai, lembre-se disso. Às vezes há momentos em que você deixar o seu filho literalmente botar lá o dedinho na tomada e tomar o choque para entender que ali machuca. Às vezes você tem que chegar, seu filho vai cair, vai se machucar, você vai lá, vai dar um abraço nele, vai proteger ele, calma. Calma, você não está sozinho. Você caiu, o papai vai te ajudar, o papai te ajuda a levantar, o papai te ajuda a fazer isso, aquilo. Não é simplesmente chegar e falar assim, não corre! Porque tem hora que ele vai ter que correr. Corra com cuidado, vai devagar, ali é perigoso. Você dá instruções. Não fique chateado se seu filho errar. Ele vai errar. O que faz a diferença é o que ele vai fazer depois do erro. E a postura que você vai tomar em relação a ele depois do erro. Você vai só puni-lo? Você vai bater nele? Eu lembro uma vez que a minha mãe falou assim para mim, se você sair de bicicleta por aí voado e você cair e se arrebentar, eu vou lá no hospital para te bater lá dentro, seu miserável. É muito comum pai e mãe falar isso, né? Se você cair de bicicleta porque estava andando rápido, eu vou te arrebentar. Né? É comum. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles insistem em falar, filho, vai com cuidado, não anda rápido, não anda pela estrada de terra porque você vai ter buraco, vai aqui pela estrada. Não fica andando na rua porque está cheio de carro, vai pela calçada. Né? O pai, ele tem esse cuidado. Mas a postura dele, depois que o problema acontece, é que é o segredo. Tem horas que você tem que dar na chinelada? Tem. Para você mostrar que a vida tem consequências. Porque a vida lá fora vai bater no teu filho. Quando ele sai da tua casa, a vida vai bater, fica tranquilo. A vida é feita para isso, para bater. Para ver quem aguenta continuar vivendo. Mas tem horas que você tem que chegar literalmente, vem cá, calma, não tem mais, não vai cair de novo. Isso, respira, vamos lá. Metiolate, limpou, deixou arder, cuidou. Senta aqui agora o bumbum. Por que você caiu? Você estava andando rápido, não estava? Pois é. Por que você estava pedalando com um pé só, querendo se amostrar? Por que você estava dando grau na moto, ao invés de você andar igual uma pessoa normal? Por que você tinha que ficar empinando, fazer tac, né? Por que, meu abençoado? Olha, esse aqui eu sinto, olha, ele quer conversar com você. Agora não, depois. E por aí vai. E assim é uma vida, sendo pai. O nosso Senhor Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças, para nos fazer novos. E se fazer novo, meus amados irmãos, se resume a você mudar a tua vida. É literalmente começar a pensar diferente, pensar de como você age. Pensar diferente como filho, pensar diferente como marido, como pai. Não adianta ser nascido de novo e viver a mesma vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse é o reino dos céus. Esse é o teu pai te ensinando. Esse é Deus Pai. Este é aquele que zela pela provisão. Este é aquele que zela pela tua segurança. Este é aquele que zela por tudo o que você precisa aprender, inteligência, sabedoria.
mas este também é o Pai que corrige quando tem que corrigir. Este é o mesmo Deus na figura de Pai, fazendo cada uma das funções de forma diferente. E eu vou além. Deus não é só Pai. Deus também é Senhor. E é isso que muita gente não entende, porque nesse reino que nós tanto estamos falando aqui, existe um rei que é soberano sobre tudo e sobre todos. E quando você recebe a herança do reino, você também recebe este rei como seu Senhor. Isso se chama autoridade. Isso se chama autoridade. E a autoridade, ela se faz presente tanto na posição de rei, quanto na posição de pai. Com a diferença é que um vai tratar com o seu filho e outro vai tratar com o seu servo. Mas a relação é basicamente a mesma. Nenhum rei, ele quer que todos os seus servos padeçam. Nenhum rei quer que o seu reino pare de crescer e, pelo contrário, diminua. Mas o que está envolvido tanto em um quanto em outro se chama autoridade. E isto é uma coisa que nós temos que ter em mente para que possamos concluir esta mensagem. Sem a figura, sem a presença de autoridade, não existe a posição de pai. Muitas pessoas hoje falam, não, porque o meu filho é meu amigo, eu sou um amigo do meu filho. Ou seja, você é amigo do seu filho, legal. Que bom que ele reconhece que você é uma pessoa legal, com quem ele pode contar. Mas que você nunca deixe ele esquecer que você é pai e por ser pai você tem autoridade sobre ele. Porque se a ordem das coisas se invertem, a coisa começa de novo a andar para o lado oposto do que Deus pensa. A autoridade nunca ela pode ser perdida. Ela às vezes precisa ser imposta para ser lembrada, mas ela nunca pode ser perdida, porque quando perde, acontece o que hoje você vê, infelizmente, no reino dos céus. Pessoas que só falam Deus Pai, mas esquecem de falar Deus Senhor. E quando o seu Senhor manda por autoridade você fazer algo e você se nega a fazer, existem consequências. Existem consequências. Você não é escravo, porque a escravidão ela já foi encerrada. A escravidão que o pecado tinha sobre você, ela foi encerrada em Jesus Cristo. Ela foi encerrada. Porém, a autoridade não. Então, se você decide ser filho e servo, porque isso não pode ser desassociado no reino de Deus, você precisa entender que a mesma figura que é pai, ela também é seu Senhor e ela espera de você que você cumpra aquilo que ele tem para o bem comum. Servir a Cristo não é uma relação de escravidão, muito pelo contrário. É uma relação de amor. Não obstante, Paulo fala que é escravo do amor de Cristo, da sua graça e da sua misericórdia, porque não há servo melhor para servir do que a Jesus. Mas entenda que isso fique muito claro na tua vida. Uma vez que você se dispõe a não fazer o que Deus pede para você, você está assumindo as consequências e não estar obedecendo ao seu Senhor. Ele não vai pedir nada daquilo que você não pode suportar ou que você não consiga fazer. E geralmente quando ele pede algo para que você faça, por incrível que pareça, é para benefício da sua família, é para seu benefício e para crescimento e prosperidade. Só que vem com tarefas que às vezes não envolvem só você. Alguns princípios são aprendidos sendo feitos para outras pessoas. Como é que você sabe ou aprende a amar? Não, eu me amo, eu tenho amor próprio. Para você ter amor próprio, você primeiro precisa saber o que é amor. Para você saber o que é amor, você tem que entender o amor de Cristo por você. Primeiro ele te ama. E o próximo passo é você começar a amar alguém. Porque a palavra diz, faça para o próximo o que você quer para si. Quando você começa a fazer o que você deseja para si, para o próximo, você começa a entender um pouco do que é amar.
E a partir dali, a coisa começa a caminhar. Como que você aprende, por exemplo, sobre o perdão? Você pode sim se perdoar. É muito fácil. Mas você consegue perdoar o próximo? Porque é uma coisa muito difícil o perdão, né? Liberar o perdão, as pessoas não entendem muito bem sobre isso. Mas se você não faz isso pelo próximo, talvez você não consiga se perdoar e entender que você também é merecedor do perdão de ter errado. Olha que profundo. As coisas que Deus pede para você, como Pai e como Rei e Senhor, elas são muitas das vezes para te ensinar certas coisas, para que você possa crescer, para que você possa expandir e avançar e alcançar novos patamares, a dar mais um salto no degrau. Veja, tamanha a quantidade de informações que são necessárias que você saiba sobre Deus. Este é o seu pai. Não se importe se o seu pai terreno, padrasto, ou aquele quem foi a figura paterna na sua vida, se ela não fez tudo isso que nós falamos aqui. Se ela não foi a pessoa que conseguiu prover para o teu lar o que era necessário. Não se assuste se essa pessoa ela não tinha tempo para te ensinar sobre as coisas corretas, te ensinar sobre as coisas de Deus quando você era jovem. Não fique chateado se você também não teve um pai que era capaz de te corrigir, que era capaz de te ensinar o que era o certo e errado e te trazer para a linha, te botar limites e controles para que você pudesse ser próspero. Não fique chateado se o teu pai ou a tua mãe não conseguiram te proteger quando você mais precisava. Não conseguiram zelar pela tua segurança emocional, pela tua segurança física, pela tua segurança espiritual. Não se assuste, porque cada uma dessas pessoas que nós chamamos de pai e mãe, elas talvez não conseguiram entender o que era isso ou também não tiveram isso dos seus pais. E o pior, às vezes elas não tiveram isso de Deus, não conheciam a Jesus Cristo, não conheciam a Deus Pai e ao Espírito Santo. Não se assuste, isso é muito normal. Infelizmente, isso é muito normal. Mas saibam que cada uma dessas funções, elas vêm de Deus. E Ele está à disposição, Ele está à sua disposição para fazer cada uma dessas funções por você. Está disposto a te ensinar. Está disposto a transmitir sabedoria, proteção, te corrigir, te prover aquilo que é necessário. Basta que você se coloque na posição correta como filho. Não um filho que sai por aí, mundo afora, tentando viver o que quer viver, longe da autoridade do seu pai. Porque distante do pai, você não consegue ser corrigido, provido, ensinado. Você não consegue. É por isso que hoje Deus te chama para estar mais próximo dele. É por isso que hoje te chama, o seu pai fala contigo nessa noite, nessa manhã, nesta tarde. No momento em que você está ouvindo esse vídeo e fala, eu quero cuidar de você. Deus vira e fala para você, eu quero tratar as tuas feridas. Deus te fala, eu quero prover para você, porque eu sei que você nunca teve isso, mas eu sou o teu pai e eu quero estar contigo. Eu sou o teu Deus, o teu pai, eu quero te ensinar o que é o certo e errado. Eu quero te ajudar a vencer com as tuas feridas, eu quero te ajudar a vencer com os traumas, eu quero te ajudar a fazer tudo aquilo que você não teve. Mas filho, eu preciso que você esteja comigo, porque distante de mim eu não consigo fazer nada por você. Deus te chama a estar voltando à sua casa, a estar conhecendo o seu lar, enfim, para que ele possa ser aquilo que você nunca teve. Para que daqui para frente você possa ser também, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, tudo aquilo que você não teve. Deus te dá nesta manhã uma oportunidade de fazer a diferença e transformar a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, entender a beleza, a profundidade do que é Deus Pai. Um Deus que cuida, que zela, que ensina. E que você possa aplicar isso na sua vida. Você que é pai, você que hoje está ouvindo essa mensagem e quer ter uma família sendo edificada,
edificada, como Deus edificou a minha vida, a vida dessas pessoas que aqui estão. Busque uma igreja. Venha até nós. Mande uma mensagem para nós nesse vídeo e fala: eu quero ser um pai como Deus é pai para cada um de nós. Nós vamos te ajudar, nós vamos te conduzir, nós vamos trazer os ensinamentos que nós aprendemos e aplicamos em nossa vida, que deram resultado. Ensinamento esses que vêm da Bíblia. Em nome de Jesus é que eu te peço, tome essa decisão de ser aquilo para o seu filho, o que você não teve do seu pai. Que você possa pautar a tua vida na Bíblia, para que a tua família possa ser restaurada e edificada em nome de Jesus. E por fim, eu trago uma mensagem e um alerta para te deixar com muita atenção. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão por aí ensinando sobre a Bíblia, falando sobre a Bíblia, achando que estão entregando algo sobre a Bíblia. E a Bíblia, ela é completa, ela é perfeita, ela não se contradiz. Mas as pessoas elas insistem em tentar pegar frases soltas das Sagradas Escrituras para tentar justificar os seus erros, justificar os seus problemas ou amenizar as dores das suas consequências que estão sendo colhidas. E eu quero trazer uma passagem lá em Mateus 10, 34, para encerrar esta mensagem, te trazendo um alerta. Mateus 10, versículo 34. Jesus fala assim nesta palavra. Jesus vai trazer nesta passagem algo que é muito importante para o entendimento do que é ser filho e servo de Deus. Mas as pessoas estão pegando essa mensagem e estão deturpando ela para justificar as suas ações, as suas atitudes que não querem ser resolvidas. Você vai entender o que eu estou te falando. Assim diz a palavra de Deus, lá em Mateus 10, versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Olha, Paulino, você falou aqui nesta manhã uma mensagem sobre o que ser pai, a importância de ser pai. E agora você acaba de ler para mim que Jesus falou que ele veio para botar filho contra o pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra. Agora eu não entendi, eu estou perdido. Você está louco. Jesus é louco. A Bíblia, ela não bate. Eu sabia, havia incoerências. Achamos o furo. Será que é isso? Eu te pergunto. Porque tem pessoas, pasme, que usam exatamente dessa passagem para ter uma vida infernal com os seus pais. Tem pessoas que usam essa passagem para poder literalmente abandonar os seus pais no fim da vida para não ter que cuidar deles. Tem pessoas que usam disso aqui para não liberarem perdão para pessoas da família, porque fala que Jesus veio trazer a dissensão. E aquela pessoa que não anda nos caminhos de Cristo, ela já está condenada ao inferno. E aí vai e faz exatamente o que o irmão primogênito fez com o irmão pródigo. Tome muito cuidado, porque aqui Deus está falando através de Jesus, o seu filho. O seu filho. O filho está falando em nome do Pai. Uma coisa muito importante as pessoas estão deixando passar desapercebida, que está assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É totalmente diferente. Jesus está falando assim: eu estou trazendo a mensagem do meu pai. E ele fala: quem ama mais o seu pai terreno do que a mim,
o seu Pai celestial não é digno de mim, ou seja, não é digno de ser o meu filho. Aqui você precisa entender que a paternidade celestial, ela tem um nível de hierarquia. O mesmo Deus que fala isso aqui para mim, ele fala, honra teu pai e tua mãe. O mesmo. Lá nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Mas agora fala que tem que amar mais a Deus que seu pai e sua mãe, sim. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes o teu pai e a tua mãe estão querendo te levar para um caminho que te afasta do caminho de Deus Pai. E quando isso acontecer, meu amigo, Deus está deixando bem claro e escrito, se o teu pai e a tua mãe da terra estão fazendo você se desviar dos meus caminhos, estão fazendo com que você esteja competindo atenção ou obediência comigo, você pode parar. Para, porque eu falo que eu sou a prioridade, porque eu sou perfeito. Somente Deus Pai é perfeito. O seu pai e a sua mãe, terreno, eles são falhos. São pessoas como eu e você, machucadas, traumatizadas, com problemas, que às vezes deixam os seus problemas, que às vezes deixam os seus traumas e as suas dores do passado, as suas insatisfações, atingirem você e descontam em você. Pode acontecer. E quando isso começar a acontecer, saiba, você não vai deixar de amar a sua mãe e seu pai. Você não vai deixar de honrá-los, mas você vai primeiro fazer aquilo que agrada a Deus, o seu Pai, porque Ele é perfeito e está sempre certo. Nunca misture as coisas, porque tem gente usando disso aqui para fazer heresia. Primeiro, para não consertar os seus problemas com os seus pais, porque tem coisas que você precisa fazer para corrigir os problemas familiares. Você não está isento disso. Você precisa. Você não tem embasamento bíblico nenhum para, por causa disso aqui, não se acertar com teu pai e tua mãe. Agora, se é uma decisão deles, estar criando um problema com você de uma coisa que você não tem gerência ou que vai contra a Bíblia, aí é uma outra história. Você tem um embasamento bíblico para deixar isso de lado e até se afastar, para estar obedecendo ao seu Pai, para estar honrando ao seu Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Que você guarde essa mensagem no seu coração, porque existe uma prioridade. Hoje vivemos em um tempo sombrio, onde o amor se esfria, onde as pessoas se colocam um contra as outras, exatamente como Jesus anunciou lá 2025 anos atrás. Ele já anunciou que isso ia acontecer, e está acontecendo. Que pai ia ficar contra filho, que mãe ia ficar contra filha, que a família ia brigar entre si, ele já anunciou isso, está se cumprindo. Não se assuste. Apenas tenha isso em mente que, como vai acontecer, você precisa saber o que você vai fazer. E agora você já sabe. Existe uma hierarquia, existe uma ordem de prioridade, existe um Senhor sobre a tua vida que você deve obediência. E você o fará agora, entendendo qual é o seu lugar. E jamais repetindo o que Jesus anunciou isso aqui. Você não vai repetir o que aconteceu hoje na tua família com o teu filho. Você vai cuidar dele de uma forma diferente. Você vai zelar pela vida de uma forma diferente. Você vai ensinar para ele de uma forma diferente, entendendo que cada filho tem uma forma de aprender. Em nome de Jesus eu que te peço. E já agradeço a Deus que isso vai se cumprir. Amém?